Assim pedimos, assim agradecemos. Lembra-te de onde caíste e volta. Isso mexe com a gente. Para voltar, para não ficar estacionado. Mas como voltar? Infelizmente, dentro das igrejas, e aqui eu estou colocando no plural, existem muitos desviados do caminho da salvação. Muitos. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas longe de Deus. Infelizmente. Há dois tipos de desviados. Aqueles que estão dentro da igreja e longe de Deus, e aqueles que estão longe da igreja e longe de Deus. Dois tipos de desviados. Aqueles que estão dentro da igreja, perto, mas longe de Deus. Aqueles que estão longe da igreja e longe da igreja e longe de Deus. Dentro da igreja, longe de Deus, da igreja e longe de Deus. Infelizmente, o desviado, em vez de fartar-se da palavra de Deus, o desviado farta-se dos desejos do seu próprio coração. E ele vai alimentando dos desejos do seu coração. Ao invés de alimentar-se da palavra de Deus, ele alimenta dos seus desejos. E quanto mais alimenta dos seus desejos, mais desviado se torna. Mais longe de irmãos e mais longe de Deus essa pessoa vai ficar. O cristão desviado é aquele cuja comunhão com Cristo está definhando. Primeiro se afasta-se de Deus, depois afasta-se dos irmãos. Perde o sentido. A fé fica enfraquecida. Não tem mais força de vir para a igreja. Não tem mais força de ler a palavra. E passa a viver afastado dos caminhos do Senhor. E viver afastado dos caminhos do Senhor é perigoso. Muito perigoso. Porque pode custar a sua vida terrena e principalmente, mais preocupante, te custar a vida eterna. E não é só a vida terrena. Se for só a vida terrena, até podemos compreender, mas brincar com a eternidade não é aconselhável. É um preço muito alto se afastar de Deus. Voltar para Cristo precisa ser feito com veracidade, com verdade, com arrependimento, consciente do que se cometeu, do grave erro que cometeu de afastar-se de Deus. Deus não empurra ninguém para longe dele. Deus nos chama para perto dele. Nós que afastamos dele. Posto isto, como retornar para Cristo? Como retornar para Cristo dentro da igreja e como retornar para Cristo fora da igreja? Primeiro, lembra-te de onde caíste. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus é um Deus de oportunidades. Mas Deus não é um Deus bonachão. Ele não é um Deus, um bom bobo. Bonachão é um bom bobo. Deus não é um bom bobo. Ele é bom, ele dá oportunidade, vai oportunizando. Cada dia o Senhor vai nos abrindo as portas. Ele vai nos oportunizando.
Deus sempre espera, quando Ele lança uma oportunidade, que mudemos as nossas posturas, as nossas atitudes. E Deus sempre nos convida a fazer um autoexame, um exame introspectivo, fazer uma análise de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas ações e das nossas reações. E aqui João fala: lembra o que foi perdido. Ele está mandando lembrar. Lembra? Tem que lembrar. Está vendo que é um autoexame? Lembra? Então, se eu estou retornando o que já aconteceu, eu estou fazendo esse autoexame, essa autoverificação. Lembra o que foi perdido. Lembra onde caímos. Qual foi o motivo que caímos? E volta. Reestabeleça novamente uma comunhão íntima com Deus. Lembra? Vamos fazer o exercício da lembrança, do retorno, voltar e lembrar. Por quê? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? O que me levou a isso? O caminho de volta para Deus é o caminho da restauração. Deus, Ele quer a nossa alma. Ele quer assentar no trono do nosso coração. O desviado destrona Deus do seu coração. E por incrível que pareça, quando se destrona Deus, introduz-se no trono o nosso eu. Por isso que nós alimentamos dos desejos dos nossos corações. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que propôs o caminho da restauração. Foi Ele. Jesus, Ele está nos chamando para a restauração, para consertar o nosso altar. Ele lança oportunidades, Ele fala conosco, não adianta nada nós queremos tampar os nossos ouvidos, Deus continua falando com nós querendo ou não. Ele fala, Ele lança oportunidade, e o Espírito Santo, Ele vai tocando nos nossos corações. Você precisa voltar, você não é do mundo, o que você está fazendo é errado. Você precisa voltar para o altar de Deus. Você precisa voltar. Lembra. É Deus que lança essas lembranças em nós, viu? Porque por nós não queremos lembrar. Nós não queremos. Mas Deus vai lançando essas lembranças. E Jesus Cristo, Ele reestabelece, Ele abre esse caminho para a restauração. E o caminho da restauração é o caminho do arrependimento. O primeiro passo para o desviado retornar para Cristo é o ato da recordação. Lembra? Está lembrado? Está lembrado como você era? Por que se você está assim? Recordação. De como e de quando se deu o desvio. Nós sabemos aonde virou a chave. Nós sabemos. Então, Deus aqui estava assim, lembra, viu? Faça o exercício da recordação. O ato da recordação. Lembra dos tempos anteriores ao desvio de Cristo. Deus está lançando a esta oportunidade. De uma forma geral, nós, seres humanos, nós temos uma memória curta, né? Nós temos uma memória curta. Mas Deus aqui está nos chamando para fazer esse exercício da lembrança. Não há melhor maneira para fazer o autoexame de olhar para a nossa vida pregressa. Para verificar, para analisar
relembrar dos primeiros passos, dos primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Precisamos. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós éramos uma tocha viva de fogo. Por que caímos? Por que esse fogo foi apagado? O que levou esse fogo a diminuir? O que aconteceu? Vamos fazer o exame. Não é colocar culpa no outro, é nós fazemos o nosso autoexame. Muitas vezes o desviado não se dá conta, porque ele não consegue. Ele precisa de Deus tocar nele. Fala assim, lembra de onde você caiu, lembra do que você perdeu. E Jesus fala assim, o que você perdeu não chega nem aos pés do que você poderá perder. Está vendo que Deus é amoroso? Na sexta-feira eu citei essa frase. Deus é tão maravilhoso porque Ele sabe o nosso pior, mas mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo sabendo do meu pior, que amor é esse? Que Ele sabe o meu pior e mesmo assim me ama. Por que nós nos perdemos? O crente desvia por falta da meditação da palavra de Deus. E eu bato muito nessa tecla. Aprenda a ler a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu sou um rádio. Toda hora eu estou tocando essa música. Não para de meditar na palavra de Deus, porque isso é fundamental. E a primeira coisa que o desviado deixa é a palavra de Deus. Vai perdendo o sentido da leitura, para de ler, para de orar, para de adorar. Ele deixa exatamente essa oportunidade, essa força, essa energia de fazer ele retornar. O crente desviado, embora possa cumprir até bem quando eles estão na igreja, até pode cumprir bem o ministério na igreja. Pode. O desviado pode cumprir bem o seu ministério na igreja. O problema não é o ministério, Jesus. A questão é que ele está fora do guarda-chuva da graça de Deus. E o desviado começa a dar sinais. Começa a dar desculpas. Eu não posso. Eu estou fazendo isso. Eu lembrei que eu tenho que fazer isso. Aí já olha no calendário e vai colocar as datas de alguma coisa, tudo quando dá, exatamente naquele horário da igreja, no total, porque você agora já tem uma desculpa pronta, feitinha na mão para doar, para dar ali. O crente pode estar servindo com perseverança no ministério, contribuindo generosamente na igreja, mas mesmo assim, o amor dele para com Deus pode estar enfraquecido, ele pode estar desviado, mesmo cumprindo. O coração do desviado torna-se um oceano profundo. Agora, porque ele alimenta dos desejos do seu coração, o seu coração torna-se um oceano tão profundo. Ele aprofunda tanto que o desviado é capaz de fazer coisas terríveis. Terríveis. Porque o desviado ele quer experimentar tudo. Porque ele quer preencher os desejos do seu coração. E pior, o desviado pensa que não haverá consequência de suas atitudes. Não vai haver consequência, não existe consequência. Lê do engano. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. A lei da semeadura, ela é inegociável.
A lei da semeadura, ela atinge todos, crentes ou não crentes, enviados ou desviados. Aqueles que estão andando nas fileiras do Evangelho e aqueles que estão fora das fileiras do Evangelho. O cristão desviado, ele vai perdendo esse amor por Deus, essa vontade de orar, essa vontade de adorar, e ele vai culpando essa falta de oração na sua vida, essa falta de meditação, essa falta de empenho, não a ele. Ele culpa o outro que é culpado. Porque primeiro vem um afastamento da palavra de Deus, vem um afastamento da oração, vem afastamento da meditação, vem afastamento daquelas bases que dão sustentabilidade à fé, e começa a se afastar da igreja. E depois isola dos irmãos. É isso. Lembra o que o leão faz? O leão não ruge para atacar a ovelha. Não. O ruge do leão é para afastar a ovelha, para que aquela ovelha desvia das demais. E ele vai mirar naquela ovelha que desviou. E é importante ressaltar que uma pessoa que se dizia de Deus, isso não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia. Vai acontecendo, irmãos. Cada dia vai dando um passo. Muitas vezes um passo mais largo, outro passo mais curto, mas vai acontecendo. E o diabo quer isso. O diabo, ele não quer que você afasta de uma vez, abruptamente. Ele quer uma coisa sutil, sorrateira, progressiva, dia após dia, para você não sentir. Lembra do processo do sapo? Se você colocar o sapo dentro da água quente, ele dá um pulo. Mas coloca ele em água fria, coloca ele na panela e coloca fogo na panela para você ver. Ele nem percebe que a água está aquecendo. É assim que o diabo faz. Ele não quer te jogar no pecado de uma vez, não. Ele não quer nos jogar no pecado de uma vez, não. Espera aí, vamos colocar ele aqui na água fria, tranquila, vai sentir confortadozinho. Mas por baixo aqui nós vamos aquecer fogo nele. E ele nem vai perceber. Quando ele perceber, já era. Já está desviado. É assim que é a atitude de Satanás. O diabo, ele trabalha, ele leva a pessoa para o isolamento. O diabo vai trabalhando no espaço deixado que o crente deixa. Vou te contar o que o diabo faz. Está aqui na sua vida o espaço da oração, o espaço da meditação, o espaço de vir para a igreja. O que o diabo faz? Ele trabalha nesses espaços. Nesses espaços. Porque é o espaço que você permite. Porque o diabo, ele só pode atuar na sua vida com permissão de Deus ou com a sua autorização. E ele quer obter a sua autorização. E quando você autoriza, ele trabalha nos espaços vagos. O espaço que era dedicado à oração, agora é dedicado ao pecado. O espaço que é dedicado à meditação, agora é espaço. Pensando que ele vai ocupar o espaço do seu trabalho, não, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Ele não vai lá ocupar o espaço do seu trabalho. Sim, irmãos. Vai lá? Não. Qual o espaço que o diabo vai ocupar? No momento que você orava. É esse espaço que ele quer. Ele não quer o espaço do seu trabalho, não. Ele não quer o espaço do seu sono, não. Você estava dormindo mesmo, antes ou depois. Ele quer o espaço da oração, da meditação, do tempo que você estava na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Ele quer esse espaço. Ele baba por esse espaço. E quando ele toma esse espaço, nós isolamos. Isolamos da igreja. Isolamos dos irmãos. E o que João está falando? Lembra onde caiu, como caiu, o que levou à queda e volte
e volta rápido para Cristo. Segundo, arrependa-te. Apocalipse 2:5. Lembra depois de onde caíste e arrependa-te. Então, aqui já é o segundo passo. O primeiro passo é lembrar. É o exercício da recordação. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Arrependimento. Está aí, o texto aí é claríssimo. Cada pecado sem arrependimento torna-se uma arma nas mãos de Satanás. Lembre-se disso, viu? Lembre-se disso. Cada pecado sem arrependimento torna-se uma arma nas mãos de Satanás. Ele quer isso. Ele quer exatamente esse espaço. Por que ele quer essa arma do não arrependimento, do não retorno? Porque é exatamente o espaço que ele quer adquirir na vida do desviado. Aquele tempo que ele dedicava a Deus, o diabo falou assim: não, pare, dedica a mim. Você dedicava na oração? Não, pare de orar. Agora sou eu que sou seu comandante, eu que te mando. Eu não quero o seu tempo do seu trabalho, não. Eu quero o seu tempo da oração. Eu quero o seu tempo da leitura da palavra. Eu quero o seu tempo lá da igreja. Eu quero ele. E ele vai atuar exatamente nisso. É assim ou não, irmão? O diabo. O desviado para de trabalhar? Para? Para não? Pensei que ele parava, pensei que o diabo ficava babando com esse espaço do seu trabalho. Não fica não. Ele quer o espaço que Deus ocupava na sua vida. Isso, é isso, exatamente isso. O espaço que você dedicava a Deus, que Ele quer, que Ele almeja. E o que ele faz? Ele vai endurecendo o coração para que você não arrependa dos seus pecados. Porque aí está a atuação dele. O diabo, ele trabalha nas frestas. Ele trabalha nas linhas. Ele trabalha exatamente na onde você não percebe. Ele quer exatamente essa permissividade sua para que você possa dar as costas para ele bater. E ele quer bater. E ele bate. Primeiro ele alisa, depois ele bate. Arrependimento é mudança de direção. Eu preciso mudar de direção. Arrependimento tem que andar de mãos dadas com mudanças de atitude. Eu arrependi, mas eu estou do mesmo jeito. Não arrependeu, não. Porque arrependimento anda de mãos dadas com mudanças de atitudes. Mas mudança me custa. Claro que te custa. Claro, nada é de graça. Tudo tem seu preço. Irmãos, eu já ensinei aqui que ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno por falta de arrependimento. Aí eu cometi tal pecado, eu arrependi, pronto, Deus te perdoa. Aí eu cometi um pecado, um pecado até insignificante, nós podemos dizer assim, mas eu não arrependi. É isso, o diabo trabalha. Falta de arrependimento é uma arma que o diabo quer para usar contra quem não arrependeu. O fruto do arrependimento é em manifestar nas nossas vidas, para que haja processo de cura. Irmãos, pecado é uma doença, viu? É a pior doença que existe, é o pecado. O pecado mata, viu? Ele vai destruindo. Ele vai embotando a nossa vida. Ele vai amargando a nossa vida. Ele vai destruindo. Olha o que João fala em 1 João capítulo 1, verso 9. Lembra que se tudo é condicional, confessarmos os nossos pecados, confessar.
Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é um convite assim, isso é um mel, isso é um néctar. Deus está nos convidando aqui para mudar de atitude. Irmãos, deixa eu contar algo para vocês. Se o crente for realmente de Deus, escute bem o que eu vou te dizer. Se o crente for realmente de Deus, Deus vai oportunizar ele momentos para que ele possa abraçar o arrependimento. E se o arrependimento não vem, Deus vai disciplinar ele. Deus disciplina, viu? E muito. E a disciplina de Deus produz tristezas, perdas, sofrimentos. Não porque Deus é ruim. Ao contrário, Deus disciplina porque Ele é bom. Porque Deus quer ver quebrantamento em nossos corações. Deus quer ver arrependimento sincero, acompanhado de mudanças de atitudes. É isso que Deus quer ver. Olha o que está escrito lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, verso 9 ao 10. Agora, me alegro não porque foste contristados. Não estou alegrando porque vocês estão tristes, não. Não é isso. Mas porque foste contristado para o arrependimento. Está vendo que tem um propósito? Não é simplesmente tristeza por tristeza. Não é isso. Deus não produz isso. Ele produz uma tristeza com um objetivo. Qual é o objetivo? Arrependimento. Esse é o objetivo. Para arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Aqui está instalado o amor de Deus. Olha o que está escrito no verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento. Então, quando você estiver triste porque você cometeu um pecado, dê graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Qual é o objetivo do arrependimento qual é o objetivo da tristeza e do arrependimento? Para a salvação. E o que Paulo fala? Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Morte. Então, o caminho da humilhação, do reconhecimento, do arrependimento, é o caminho da restauração diante de Deus. Precisamos rapidamente separar um tempo. Precisamos para orar. Precisamos exatamente de um tempo para chorar em arrependimento diante de Deus, em buscar a sua presença. Sabe o que acontece? A gente chama, tem oração. Não vou hoje não. Tá. Só que não vou. Uma hora você vai precisar disso. Meu irmão, uma hora, pergunta quem está no leito lá, se ele não quer ouvir um farrapo de palavra de Deus, você vê. Quem é de Deus? Sabe que quando nós temos bagagem, nós lembramos, nós fazemos o exercício da recordação, e aquela palavra que nós estudamos, ela vem na nossa mente, acalentando nossa alma, o nosso coração, e quando estamos pisando nas pedras afogueadas do sofrimento, em
terreno tórrido do sofrimento, aquela lembrança vem na nossa mente e Deus começa a trabalhar, porque eu estudei, porque eu ouvi a palavra de Deus e agora Ele vai sussurrar na minha alma. E crente que não tem bagagem? E crente que não tem devota relacionamento com Deus? E crente que não olha para a palavra de Deus? Que bagagem vai ter, meu irmão? Hoje a diaconisa Célia falou isso. Eu preciso vir orar, vir para a igreja orar, porque eu não sei o dia de amanhã. Está pensando que a oração que você faz hoje, irmãos, ela só tem duração hoje? A semente que você planta hoje, você vai colher o fruto amanhã. Se você não plantou nada, você vai colher o quê? Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, e nós passamos no vale da sombra da morte. Nós passamos. Vai comer o quê? O que você vai comer? Se nós não orarmos, irmãos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos, se nós não estudarmos, hoje estava aqui, nós estudamos a palavra de Deus. Hoje nós falamos do novo nascimento. Do novo nascimento. Que Jesus Cristo exige. Ele não pedindo. Ele exige o novo nascimento. Cadê? Cadê? Cadê nós? Ah, mas eu tenho isso para fazer. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Ou eu não tenho nada para fazer? Cheguei de madrugada de um casamento lá em Paulista. Tarde. Eu fui dormir tarde. Eu, uma missionária perpétua. E não estou reclamando, não. Isso não é reclamação, não. Estou falando que eu estava aqui. Estava lá e depois fiquei aqui. É só a gente ter prioridade. Ou você acha que o meu corpo não cansou? Ah, cansou? Quem foi? Cansou? Cansou. Você pergunta à noiva que jeito que ela está um bagaço de cansada. Ah, mas se eu for, toda hora, se eu for, a questão, uma vez, tudo bem, mas todas as vezes eu não vou. O que você acha que Deus está olhando e falando? Mas não dá prioridade a mim nada. Só vem no domingo para cumprir tabela. O que eu estou plantando? Eu estou plantando desvio. E eu desvio dentro da igreja, eu não desvio fora da igreja. O diabo, ele quer quebrar a sua resistência, a nossa resistência. E ele sabe que a resistência do crente é a leitura da palavra de Deus, é meditação na palavra de Deus, é oração, é vir aprender. Ele sabe disso e nós sabemos. E nós entregamos de bandeja. Aí depois pergunta por que o crente desvia. Ah, está aí. Está aí. Ah, pastor, mas é difícil. Não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Fazia. Todo mundo praticava. Mas não pratica porque é difícil. Deus nos chama. Deus grita em nós. Hoje a missionária perpétua está falando. Deus muitas vezes, Ele não só fala, Ele está gritando na nossa alma. Tem um escritor norte-americano que fala o seguinte: Deus sussurra nos nossos prazeres e grita nas nossas dificuldades. Ele está gritando. Ele está gritando. Ele está gritando. Deus está gritando na sua alma. Deus está gritando na nossa alma. Arrependei-vos. Deus nos chama para esta vida, vida com abundância, vida com qualidade, e vida com qualidade é construída com arrependimento. Com arrependimento, coração arrependido, porque o coração arrependido, ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo, só. Terceiro,
volta a praticar a prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Não basta ter saudade de só lembrar das coisas que você fazia e lembrar de onde você desviou. É preciso retornar, é voltar. Nós precisamos voltar. Não é só lamentar. Não é só olhar e falar assim, eu caí por causa disso. Não é só isso. Você tem que dar o passo do retorno, do voltar. E voltar para quem? Para os braços do Senhor. Olha o que Tiago escreve, capítulo 4, versos 5 e 7. Chegai-vos a Deus. Quem tem que chegar? Nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos pecadoras, e vós, que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso. O que é o riso? O riso do pecado. Converta esse riso do pecado, esse prazer do pecado, e a vossa alegria do pecado em tristeza, porque arrependimento Deus produz essa tristeza, esse nojo. O Warren Wesley fala que arrependimento é vomitar o pecado. Warren Wesley. Vomitar o pecado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos o quê? Exaltará. Então, Deus exige esse retorno e esse reconhecimento, esse arrependimento, o abandono do pecado, e voltar-se para Deus, confessar os pecados para Deus, e dizer, Senhor, eu fiz isso, estou aqui, quebrada, mas eu quero retornar aos teus braços. Eu quero isso, Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém, retorna para Jesus fora da palavra de Deus, a parte da palavra de Deus. Precisamos ter esse estudo diário, esse retorno na oração, na leitura, senão eu não consigo. Eu preciso aprender novamente a buscar as coisas do alto. Se eu não buscar as coisas do alto, eu me perco. Por que o crente desvia? Porque ele para de buscar as coisas do alto. Ele cessa de buscar as coisas do alto. Olha o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, 1, 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o quê? Buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Eu preciso buscar as coisas do alto. Porque se eu não sou de Deus, eu não sou de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, eu busco as coisas de Cristo. E aonde Cristo está? Nos céus. Preciso buscar. Verso 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Deus está falando, Paulo não está falando aqui que é para você deixar a sua vida. Ele falou assim, não, você precisa ter uma organização do seu tempo e priorizar o seu tempo para Deus. Lembra que o diabo ele não quer tomar o tempo, ele não quer ocupar o tempo do seu trabalho. Ele quer ocupar o tempo que você dedicava a Deus. Lembre-se disso, sai com isso aqui na cabeça. E o que acontece quando nós não buscamos as coisas do alto? Nós ficamos frios. Vamos perdendo a temperatura. Nós não saímos de quente para o gelado automaticamente. Nós vamos nos esfriando. Lembra do processo do sapo? Nós vamos esfriando. E vamos perdendo a passada, a caminhada.
Nós perdemos o desejo, aquela vontade que outrora tinha de adorar o Senhor, já não existe mais. Aquele momento que você dobrava o joelho, que vinha as palavras, você tinha as palavras, hoje dobra o joelho e fica procurando a palavra. Deus, abençoe, abençoa a minha vida. Está vendo? A gente vai perdendo o time, o tempo, as palavras, e nós não conseguimos orar, e nós não conseguimos buscar a Deus, nós perdemos o senso, nós perdemos a própria dimensão da graça restauradora de Deus, porque o crente desviado perde a visão celestial. Não é eu não, é a Bíblia que fala isso. É ela. Ela fala para mim pensar nas coisas do alto. Pense na eternidade, pensa no Senhor, pensa em entrar nos portões celestiais. Pense. Mas se eu não parei de pensar, eu estou me afastando da minha própria graça, da minha própria cabeça, a minha própria mente. Dentro da psicanálise fala que aonde você coloca a sua mente, você projeta o seu corpo. Eu te pergunto, onde que você está a sua mente? Aonde se estiver sua mente, você projeta o seu corpo. Aonde está a minha mente, está eu consegui projetar o meu corpo. Se sua mente está no céu, seu corpo está onde? No céu. Você projetou. Tá, se você está aqui e a sua cabeça está lá na sua casa, limpando casa, onde está o seu corpo? Projetou para lá. Você pode estar com a matéria, mas tudo está lá. É onde você projeta, onde você leva a sua mente, você projeta o seu corpo. Então leva a mente no pensar em Deus e projeta o seu corpo nesta visão. Porque nós precisamos dessa graça, dessa manifestação do poder sobrenatural de Deus e buscar a presença de Deus. Não é buscar hoje somente. Negócio seguinte, vai ser uma semana de oração. Legal, beleza. E depois eu vou parar. Irmãos, é uma coisa contínua. Vida de cristão não é uma colônia de férias. Não é, irmãos. É uma vida constante de oração, constante de ler a palavra de Deus, constante. Eu não tiro férias, não posso tirar férias de oração, não. Eu não posso tirar férias de leitura da palavra de Deus, não. Eu preciso ler, para que Deus possa falar comigo. Deus quer restaurar o seu altar. Ele que quer. Quem é mais interessado nisso é Deus. Porque nós não temos capacidade nem de interessar por isso. É o que está escrito lá em Zacarias, capítulo 1, verso 3. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Torna para Ele. Ansiedade. Vou contar para vocês algo de ansiedade que é muito interessante. Ansiedade é um menino que está birrando dentro de nós. E esse menino que está birrando dentro de nós está pedindo limite. Lá vem quando uma criança está birrando, jogando tudo, está pedindo o quê? Limite, não é isso? Ele está precisando de quê? Limite. O menino está jogando o trem, jogando as coisas para o alto, quebrando o copo lá na sua casa. Aí o que você precisa colocar nele?
Limite. Não, não pode fazer isso não, vem cá, tira o copo. Está pedindo, está clamando por limite. Ansiedade é um menino birrento dentro de nós que está precisando de limite. Limite. Irmãos, tem hora que nós temos que fazer isso, com esse menino birrento do pecado. Colocar limite nele. Coloca limite nele. Não, aqui não. Passa daqui não. Aqui não. Terceiro, o que impede um desviado de voltar para Jesus Cristo? Lucas 9, 62. Mas Jesus respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Um dos obstáculos que impede o crente de retornar para Jesus Cristo é olhar para a sua vida pregressa de pecado e desejá-la. Poxa, já viu aquela pessoa que vai dar testemunho? Eu bebia 450 garrafas de cerveja, eu bebia isso, eu bebia... E falando de... Você fala... E vai falando todos os dias. Mas, menino, você está com desejo de voltar? Você está com desejo de voltar a essa vida? Então, o desviado, ele larga o arado. Ele deixa o arado. Ele para de olhar para frente e passa a olhar para a vida pregressa do seu pecado. Ele tira os olhos do alvo, que é Cristo. Olha agora, dá uma espiadinha na sua vida pregressa de pecado, pisca o olho para ela e deseja. Ele passa a canalizar novamente a sua vida pregressa, o seu passado, e volta a praticar as obras que outrora havia deixado. Jesus libertou, mas ele volta. Parece que Jesus contou algo sobre isso também. Sabe, Salomão também falou isso. A porca lavada volta para a lama. Está vendo? Isso é o retorno. Isso é deixar o arado. Deixou o arado. John Wells fala que a convenção tira do cristão o mundo de dentro dele. Tira. Eu preciso tirar isso. Esse desejo da minha vida pregressa. Olhar para trás significa ter saudades do que deixamos para trás. É voltar a colocar a forca no pescoço. É colocar a nossa alma na mão de Satanás novamente. Isso que é olhar para trás. Quem põe a mão no arado e deixa, não é digno nem de Cristo, muito menos do arado. Porque pôs a mão. E quando eu falo arado, é a vida da cristandade, é sair das fileiras do Evangelho. Nós não podemos. Gálatas 5:1 está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Ele me libertou para isto. Permanecei, pois, firme, não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Não submetei. Deixa isso. Para com esse fascínio dessa vida pecaminosa. Volta novamente para o reino dos céus. Volte. Volte a arar a terra. Volta a praticar. Volta enquanto o Senhor está te chamando. Para de olhar para trás. Para de olhar para a vida pregressa do pecado. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses sobre isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando as que está diante de mim, que estão diante de mim, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele deixou as coisas para trás.
Deixa as coisas para trás. Tem que deixar. Muitos perguntam: por que eu não consigo voltar a servir Jesus novamente? Eu vou te dar aqui 5 para nós terminarmos, rapidinho. Porque o crente, o desviado, não consegue voltar para Cristo. 5 aqui, vai anotando. Primeira causa, orgulho. O orgulho é uma grande barreira que impede o crente de voltar para Jesus. É muito orgulhoso. O orgulhoso resiste à voz do Espírito Santo, porque ele não admite o seu erro. Não admite. O que está escrito lá em Provérbios 16, 8? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, primeiro, por que o crente não, o desviado não volta? O orgulho. Segundo, por causa da autossuficiência. A pessoa orgulhosa se acha autossuficiente. O orgulhoso acha que não precisa mais de Deus, porque ele é autossuficiente. Para que eu retornar? O orgulhoso acha que se autobasta. Não, autobasto. Eu me preencho, eu me autorrealizo. Eu sou dona do meu nariz. Autossuficiente. E a autossuficiência é inimiga da salvação. Muito autossuficiente, muito dono do seu nariz. A autossuficiência impede o crente de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Que a Bíblia, sabe como que a Bíblia chama essas pessoas autossuficientes? Leia aqui comigo em Atos 7,51. Homens de dura serviço. Aqui, ó, serviço aqui, ó. Nuca. Não dobra, não. Não abaixa, não. Está duro. Dura serviço. De dura nuca. Incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sempre está resistindo o Espírito Santo, é autossuficiente. O autossuficiente, ele não valoriza a voz do Espírito Santo. Ele ignora a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele finge de ouvidos mocos, não quero. O autossuficiente menospreza aquilo que não promove o seu eu. Anote isso. O autossuficiente não escuta a voz de Deus porque não quer, ele não aceita nada que não promove o seu eu. Tudo que não promove o seu eu, ele descarta. Por isso que ele não volta para Cristo. Ele é muito autossuficiente. Ele é muito dono do seu nariz. Não, quando eu quiser eu volto, viu? Não estou desviado, não estou desviada. Quando eu quiser, que autossuficiência, vai nessa força, varão. Autossuficiente é a demonstração clara que ele não quer quando se utiliza a autossuficiência. O orgulho. O orgulhoso deixa o Espírito Santo de lado, larga ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, meu irmão, tira o holofote de nós e coloca o holofote nele. E o orgulhoso, o autossuficiente, eles querem que o holofote seja nele. Por isso que eu não volto. Volta não. Não volta. Olha o que está escrito lá em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, pregue isso para um autossuficiente, para você ver. Euzinho aqui, negar eu. Nego não, volta não, meu irmão. Volta não, esquece. Ele tem que vencer a barreira do seu eu. Toma a sua cruz e siga. Terceiro, por causa das justificativas.
O desviado sempre justifica e começa a procrastinar a volta para Deus. E qual que é o autor da procrastinação? O que ele faz de melhor? Desculpas. Ele sempre arruma uma desculpa. O desviado argumenta que é melhor estar no mundo, porque a igreja tem muita hipocrisia. Não, vou voltar, não. Aquela igreja é muito hipócrita. Diz irmãos hipócritas, e eu não. Aquele pastor não sabe pregar, ele só prega para ofender os meus lindos e belos ouvidos. Não vou voltar. Oh, justificativa. Está falando do que eu, dele próprio. Freud fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro que de Paulo. Quando a pessoa justifica, ele fala muito mais dela do que do outro. Eu não volto para a igreja porque só sou julgado. Estão me julgando. Os olhos são penetrantes, estão me condenando. Aquele povo ali prega amor, mas vive o ódio. Prega a santidade, mas vive na hipocrisia. Isso é justificativa. Fica justificando. Deixa eu te perguntar algo para vocês. Jesus deixou de ir na sinagoga por causa dos críticos? Deixou? Ah, deixou não? Poxa, eu pensei que ele tinha deixado. Deixou não, né? Todo mundo ia criticar dele, não criticava? Então isso não é justificativa para nós, não? Jesus não deixou de ir nas sinagogas. Jesus deixou de ir na sinagoga porque na sinagoga tinha gente errada. Deixou? Ah, deixou não? Poxa, mas uma justificativa nossa que foi para o chão. Irmãos, cuidado com o vitimismo. Essa autocomiseração, palavra grande, autocomiseração, que é o vitimismo. Aí eu não vou por causa disso. Aí eu não faço isso por causa disso. Aí eu não vou porque tem gente me criticando. Aí eu não vou porque tem gente errada. E vai afastando de Deus. Essa justificativa para Deus não cola não, viu? Não cola. Vitimismo, autocomiseração para Deus não cola. Cuidado com o orgulho. O orgulho desviado, ele acha que tem razão em tudo. Tudo tem razão. Eu que tenho razão. Porque eu vou justificar todo o meu comportamento errado. Tem uma justificação. Por que você foi isso? Tem uma justificação prontinha para dar. E eu dou para quem eu quiser. E eu também não estou nem aí para Deus. Cuidado. Cuidado. Quarto, porque o crente não volta. Por causa dos embaraços. Há pessoas, quando afastam do caminho do Senhor, o inimigo embaraça a sua vida com vício, com relacionamento. É assim ou não é? Primeira coisa que o diabo faz é um relacionamento. Primeira coisa que ele faz, um relacionamento. Por que faz isso? Por que você acha que o diabo faz isso? Embaraça a sua vida. É assim ou não é, irmãos? O diabo usa a mesma coisa de ontem, de hoje, vai usar amanhã, e nós caímos na mesma coisa que ele acha. É isso, irmãos, eu não estou falando nada mais que o diabo pratica. Então o inimigo sempre vai dar um embaraço. Então, e esse embaraço, a pessoa desviada usa o embaraço para se auto-justificar. E o inimigo coloca isso. Às vezes o camarada é feio de dar dor nos olhos. Aí uma namorada linda, maravilhosa, mas moço. Poxa. Ele não sabe que é um embaraço. Um embaraço. Muitos desviados não voltam para Cristo porque eles não dão ouvido mais a Deus e dão ouvido à serpente. Cuidado com a serpente, viu? Quinto, para terminarmos, por causa da vergonha. Quando o desviado cai em um pecado escandaloso, o desviado fica com vergonha
de voltar agora para Cristo, porque deu voz à serpente, e a serpente cegou o seu entendimento, e ele passa agora a sentir vergonha, e essa vergonha impede ele de retornar para Jesus Cristo. É uma barreira, porque ele agora vai visitar os seus erros. E o diabo começa, não, para quê? Por que você vai? Também que você cometeu isso? Para que você vai lá? Eles vão criticar de você. Você não presta. Você não tem jeito. Esquece. Você tem conserto, não. Você não vai aguentar. Você vai começar e vai desistir. Aí a pessoa é mesmo. O diabo ele vai ouvindo a voz da serpente. Você não vai conseguir. Não ouça a voz da serpente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, está te falando hoje. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Volte a praticar as primeiras obras. Lembra de onde que você caiu, retorne, arrepende-te e volte para Cristo. Volte para Cristo enquanto está tempo. E Deus dá oportunidades. E para finalizar, abre aspas aí para Billy Graham. O maior erro que podemos cometer é pensar que temos tempo. A vida é curta e precisamos estar prontos para o encontro com Deus, fecha aspas, Billy Graham. Quer voltar para Cristo? Ou vai ter vergonha, ou vai justificar, ou o orgulho vai impedir, ou os embaraços, ou a autocomiseração. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Volte para Cristo. E se você quiser, a porta está escancarada. É hoje, não é amanhã.